comunicação médico-paciente. Como eu falei, eu tive um caso na minha família com meus pais. Eu vou colocar o que aconteceu comigo, então uma experiência própria. Como eu falei, quem começou com o problema do câncer primeiro foi meu pai, câncer no intestino. Alguns anos depois, nós fomos tratando o meu pai, enfim, fazendo tudo que era necessário. E na sequência, minha mãe começou com uma infecção, inicialmente urinária, e essa infecção urinária foi ampliando, foi aumentando, e com os exames chegou-se que ela estava com câncer na bexiga. Foi impactante, né? Mas ela recebeu a notícia, ela encarou, até aí ela estava tudo bem, encarou, não, vamos em frente, vamos brigar. A minha mãe, uma guerreira, não se deixou abalar, a gente vai eliminar isso. Porém, isso foi ampliando e ela foi caindo, né? Lógico. Mas teve um dia que eu estava, nós estávamos fazendo aquele processo de revezamento com os irmãos, de determinados dias ficar com ela, enfim. E chegou um dia que ela já não se movimentava mais, estava com muita dor de movimento e tal, muita dor. Eu precisei correr com ela ao hospital e eu imaginava que o câncer só estava na bexiga. E ela já não estava mais conseguindo se movimentar. Levei ela para o hospital, levei ela correndo com muita dor, etc e tal. E após ela ter sido atendida, ter sido medicada, o médico me chamou e falou: você sabe, né, que o câncer já está já chegou na coluna da tua mãe, sua mãe já está com a coluna já danificada pelo câncer. Assim, ó, pum. Caramba. Enfim, é uma comunicação que não é fácil para o médico, não é fácil para o paciente e não é fácil para a família que está por trás desse processo. Por isso que nós estamos colocando nesse módulo 1, essa comunicação médico-paciente. Vamos lá. O que é comunicação em saúde? Segundo José A. Carvalho Teixeira, que estudou a questão de comunicação em saúde também, o estudo e a utilização de estratégias de comunicação para informar e para influenciar as decisões dos indivíduos e das comunidades, no sentido de promover a sua saúde. Promover a saúde e educar para a saúde é importante, a comunicação nessa linha. Quem faz um trabalho muito interessante é a Medicina da Família e a APS, que é a Atenção Primária na Saúde, faz um trabalho bem interessante nessa linha. A ideia da comunicação é evitar e ajudar a lidar com ameaças para a saúde, prevenir doenças, sugerir e recomendar mudanças de comportamento, recomendar exames e tratamentos, quer dizer, todo esse processo, né? Lembra que eu falei do que aconteceu com a minha mãe, comigo, como que foi esse processo, como recomendar esses tratamentos, informar sobre a saúde e sobre doenças, enfim, informar os exames médicos necessários para realizar seus resultados, até receitar um medicamento é comunicação, recomendar medidas preventivas e atividades de altos cuidados com os indivíduos doentes, né? Isso é muito importante. Quem é da área técnica, da área de os enfermeiros, a enfermagem, os auxiliares, quer dizer, tem toda uma tratativa, né? Está ficando claro? Tranquilo. Então vamos lá. Comunicação de notícias ruins. Fases do processo de entendimento às más notícias. Esse material, pessoal, eu encontrei no Dr. José Roberto Goldin. Ele é chefe do serviço de biotécnica do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. A fonte
da minha pesquisa está aí. Mas é isso, eu encontrei esse material quando eu cheguei nesse tema. As fases do processo de entendimento das más notícias, as referências que ele usou são essas que estão aí, e os textos adicionais. Importante, isso no próprio trabalho dele. Este texto se propõe a apresentar o processo de entendimento de uma má notícia. Não há pretensão de que esse texto seja utilizado e se instrumentalize para todos, em relação a uma má notícia a um paciente ou à família. O conhecimento e a compreensão das fases do processo de entendimento de uma má notícia são essenciais para o profissional de saúde e ele se sinta capacitado a enfrentar essas situações, que fazem parte do dia a dia da rotina desses médicos. Eu acho a profissão da área de saúde maravilhosa, porque está lidando com o ser humano, com vidas. Assim. Eu me coloco no lugar de um médico, na hora que ele recebe a informação, recebe os exames, detecta que é algo bem ruim, e aí ele tem que codificar isso, redecodificar isso e transformar isso numa informação e levar para o paciente. Quando não, uma notícia é de falecimento, né? É algo ainda mais complicado. Mas enfim, vamos lá, vamos pelo trabalho aqui do Dr. José Roberto Gondim, como realizar isso, entre aspas, assim, como pelo menos tentar ajudar a expor essa forma de ação, né? Então, a má notícia. Má notícia é uma mudança brusca, negativa, na perspectiva do futuro de uma pessoa. Então, legal, vamos pegar esse caso aí. Um belo dia, recebemos a informação de minha mãe que aquela infecção urinária não era infecção urinária, era câncer. E a perspectiva de vida da minha mãe? Como que seria? Meu pai já estava com problema, aí minha mãe também. Um belo dia eu entro na cozinha com a minha mãe, só com a notícia do meu pai, minha mãe fala assim para mim, Maurício, isso com a notícia do meu pai primeiro, Maurício, eu estou sem chão, eu não sei para onde ir. Assim, eu estou usando isso para ilustrar que não é tão simples, né? Como é difícil essa situação, lógico, cada caso é um caso. Mas quando se recebe uma notícia dessa, muda toda a perspectiva de vida da pessoa, da família, quem está envolvido. Muitas vezes um profissional de saúde fica com conflito interno de contar ou não a má notícia. Para o paciente e aos familiares, eu conto primeiro para o paciente ou eu conto primeiro para a família? Na realidade, salvo algumas pouquíssimas exceções, a questão deve ser colocada qual a melhor maneira de contar essa má notícia? Ou ainda, como dividir essas informações de forma adequada? Porque realmente é um compartilhamento, né? Eu acho que é um compartilhamento do médico que contém a ciência, consegue decodificar todas aquelas informações e depois levar. É um compartilhamento. Agora, como compartilhar é a situação. A comunicação de uma notícia, ela segue sob o entendimento. Uma má notícia percorre uma trajetória desde o choque inicial, eu recebi a notícia, e depois com uma nova perspectiva de futuro, e depois possibilitar um acolhimento clínico individualizado do receptor da mesma notícia. É uma trajetória, é um processo de comunicação que ocorre habitualmente ao longo de 6 fases que o Dr. José Roberto Gondim expôs aqui de uma forma maravilhosa, sensacional. Eu conheci o trabalho dele com pesquisa na internet. Primeiro é o choque inicial. Tua mãe está com câncer. Negação, não é possível que a minha mãe está com câncer. Era infecção urinária. Raiva. Pô, cacete, caralho. Por que ela? Por quê?
barganha, mas peraí, opa, dá pra... Vamos ver o que tu consegue. Será que não tá errado esses exames? Reconhecimento da perda. Tem que reconhecer. A vida é assim. E integração. Aí você começa a se integrar. Mas vamos ver, integrar com a família, com o médico, começa a ter uma integração. Então o choque inicial. Quem recebe a notícia se paralisa, né? Fica sem a reação. Eu lembro quando eu tive com a minha mãe, eu não sabia, eu já sabia dela, mas já estava na coluna, fiquei sem a reação, eu fui pro carro, no estacionamento, enfim. Fiquei lá, parado. Nesse ponto, se faz necessário um sistema de suporte, né? É importante ter um acompanhamento profissional. Quando tem, né? Não é fácil. Na teoria é uma coisa, mas quando não tem um acompanhamento profissional, o impacto se atenua com a habitualidade com que esse tipo de situação ocorre. Então, peraí, não é só a minha mãe, também tem outros que estão com o mesmo problema. Meu pai está aí, meu pai está já desde, né, faz 2 anos, ele está aí. Então, né, à medida que essa situação se torna frequente, o impacto a ela associado diminui. Aí você vai começar a administrar. Vamos lá, pessoal, vamos lá, família, vamos revezar aqui para cuidar do papai e da mamãe, vamos em frente. Existe a lei de Channel que propôs que existe uma relação inversa entre a frequência e o impacto associados a cada informação. Defende a frequência de como que isso é dado. Isso era de origem do sistema da área de telecomunicação. Quais são os chiados dessa comunicação? Como que é a frequência disso? Né? De repente, a frequência não está boa e aí a coisa vai tudo mal. É sempre adequado lembrar, para o paciente, essa situação não é habitual. Então, a negação é o resultado disso. Você negar, não, isso aqui pode estar alguma coisa errada, vamos pedir exame de novo, esse médico não sei não, é melhor pegar uma segunda opinião, vamos ver, né? Pode ser que não. E vem a negação. É a fase da negação, as pessoas recebem a má notícia, mas vai negando, né? Isso que eu falei, não, pode ser que não, era só uma infecção urinária, eu acho que isso aí do médico também, sei lá, vamos ver uma segunda opinião, né? Repetindo aqui o que queria que normalmente acontece, né? Simplesmente desconsidera essa informação. Não, vamos em frente, não vai ser nada não. Quer dizer, pode até ter tido troca naquele exame lá que foi feito de sangue, quem sabe, claro, ele não está com câncer, coisa nenhuma. Então, depois que passa essa fase, vem a raiva, né? A raiva surge e aí, quando não é mais possível negar, você fica, pô, Deus, por quê? Né? É questionada a própria solicitação do exame ou procedimento que foi realizado. Não, isso aí, né? Não devia ter feito esse exame, né? O paciente inverte a relação a causa e efeito. Ele é o culpado, é o profissional de saúde. Ele é que fez alguma coisa lá que não procede e ele pode ter causado isso. Acontece isso. Quem solicitou esse exame para o médico? Ah, esse cara, pelo amor de Deus, né? Outras pessoas podem ser envolvidas. Aí vão chamando pai de santo, mãe de santo, vai chamando a família, terceiros, advogado e vai indo, né? Nesse caso pode surgir várias visões, tipo luta ou fuga, né? Agressão, ocorrência de uma raiva difusa, acontece tudo. Dirigido a toda a sociedade, pô, que não soube proteger a pessoa. Mas também o governo nunca pensou em investir numa pesquisa para cura do câncer. Puta, caramba, eu pago tanto imposto e cadê o retorno? Então começa a raiva. O sentimento de esperança também pode estar presente e aí fala, não, peraí, tem como mudar essa história, vamos mudar essa história, dá para mudar. Vem a barganha. A fase de barganha, a esperança não está ainda se fixa com possibilidade de alterar o quadro, né? Não, na possibilidade de enfrentar o futuro antes não previsto, né? Enfim. A fase da barganha, quando da comunicação, a má notícia,
pode ser uma grande armadilha para o profissional de saúde. E se o médico não estiver preparado, a pessoa não estiver preparada, pode entrar nessa barganha. O paciente já reconhece a má notícia que é real, mas tenta achar uma maneira de evitar e começa a querer trapacear a realidade. O profissional aceitar a barganha, pode haver um retorno inicial a negativa, né? A raiva, né? Então o profissional não tem que aceitar a barganha. É isso, tem que ser assim, vamos tentar minimizar os problemas e a saída é essa. Não é fácil, não é fácil. O importante é salientar para o paciente, não barganhar não deve ser entendido como ruptura do diálogo. É importante continuar se ele está barganhando, continua o diálogo e tentar as duas partes chegar num compartilhamento de ideias única, né? A superação da barganha gera reconhecimento de que a má notícia é verdadeira e que tem repercussões negativas. Olha, não vai parar aí, vai ter problema, vai ter exames, vai ter que correr sempre com teu pai, tua mãe, enfim, teu tio, com alguém, sua família, sempre para o médico. Vem aquela fase de reconhecimento de que não vai dar. Tudo que era para ser feito foi feito. Nós vamos ter a situação de perda realmente. E esse reconhecimento de perda não quer dizer que não tem mais alternativas ou como uma possível derrota. É entender a situação. Não, ninguém foi derrotado. É uma situação real e de vida. Essa fase é denominada por outros atores como depressão, expressar tristeza pelo reconhecimento da perda, e não é obrigatoriamente depressão. A pessoa está simplesmente triste, natural. Essa fase equivale ao luto, por uma alternativa de futuro planejada que reconhecidamente não virá se realizar. Acabou o futuro. Vamos viver o aqui e agora, que dá. Vamos viver. O risco de intervenção do profissional nesta fase é de minimizar essa perda. É isso, é tentar diminuir as dores, tentar diminuir o trauma, é minimizar isso, né? Aí entra a questão do paliativo, do procedimento paliativo, que é aceitar a situação, minimizar as dores do seu parente e o médico tem que levar isso de uma forma muito profissional, fria e natural. Não é simples. Ao fazer, ele pode disparar novamente a fase da negação e aí o processo pode começar tudo novamente. A integração na perspectiva do futuro, dessa forma finalmente ocorre a integração dessa má notícia na perspectiva do futuro do paciente. E a possibilidade de concretização de uma esperança. Qual é a esperança? Esses últimos momentos, ele pelo menos curta aí com a gente da melhor forma possível. Não é simples tudo isso, né? Não é simples. Essa fase permite o entendimento adequado de uma má notícia, que é denominada como aceitação. Aceitar a má notícia pode ser uma exigência de demanda para uma pessoa, mas integrá-la nesta nova perspectiva do futuro, não. Por exemplo, o paciente pode integrar nesta má notícia o seu futuro ao aderir adequadamente a um tratamento, sem que seja necessário ter a aceitação dessa doença. Ele vai tentar mais algum tipo de tratamento. Esta fase permite perspectiva de enfrentamento da doença perante a si mesmo em relação aos outros. O profissional levar toda essa rotina, eu acho que também entra um psicólogo, um profissional nesse processo todo. Eu acho que até um profissional dentro do hospital ou da entidade que está sendo tratada para poder levar isso junto com o médico, que para o médico também não é nada fácil, o pessoal da enfermaria, o pessoal de enfermagem, os técnicos, o envolvimento é grande, não é simples. A fase é mais adequada para realizar compartilhamento dessa informação com terceiros. E aí vai compartilhando com a família,
com o pessoal, em relação à perspectiva. Olha, nossa tia não vai estar mais aqui, isso vai ser assim e vai acontecer. Você montar uma estratégia para isso não existe. Fazer a revelação disso sem muito impacto ela associado, né? Não é um guia. De novo, não instrumentalize isso, é só um parâmetro. Nesta minimização não devem ser utilizados argumentos que neguem a existência da má notícia associada, pois isso seria reiniciar de todo o processo de entendimento da informação. Ou seja, não volte mais atrás. Segue, entender essa trajetória não é tão simples. Aqui estão as considerações finais. Nessa última fase aqui, que é os mitos, modelos matemáticos podem melhorar o entendimento de elaboração de más notícias, como a teoria das catástrofes. Ao explicar as mudanças bruscas entre diferentes fases, a teoria do caos te permite entender o processo em si. Enfim, essas são as considerações finais. Parabéns, você completou o módulo 1 e vamos para o módulo 2, a importância do século XIX na saúde. Vamos ver qual o impacto da comunicação nas revoluções industriais, a propaganda como instrumento de conquistas das potências capitalistas e como é que foi isso em relação à comunicação na saúde. Seguir em frente. Até mais!